Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O nome que o rei Davi chamou, Jesus é o Cristo. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Marcos capítulo 12, versículo 36 a 37. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Deus nos deu a resposta para mudar nosso destino de deixar Deus, cair no pecado e ser escravo de Satanás por toda a nossa vida. É por isso na escritura de Marcos 12, 35 a 37, Davi também chamou a resposta para mudar o seu destino. Jesus é o Cristo, o Senhor. O filho de Jacó, José, gravou profundamente o Gênesis 3,15, a descendência da mulher do Messias Jesus Cristo em sua alma, coração, mente e corpo inteiro. E ele manteve o sonho da evangelização mundial dado por Deus em seu coração, e viveu cada dia lembrando da identidade e autoridade dos filhos de Deus. Por isso, Deus deu a José respostas que fizeram com que cada lugar em que ele ficasse fosse próspero. Davi também viveu usando a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo de Gênesis 3,15 que foi dado por Deus. Então ele experimentou a história de Deus, em que todos ajoelharam aos filhos de Deus. Hoje, Davi, que sempre chamou a Cristo, confessou assim: Bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo, o verdadeiro sacerdote que acabou todos os pecados, maldições e desastres. Quando você usa a autoridade de Cristo, o verdadeiro profeta que abriu o caminho para encontrar Deus, virá o poder espiritual, e você não viverá como um fantoche do diabo, seguindo os pensamentos dados por Satanás. Davi foi um homem abençoado que nem sempre viveu de maneiras mundanas, mas usou o nome de Deus e a autoridade de Cristo. Então, que bênção Davi recebeu? Primeiramente, ele descobriu quem ele era. Como Mateus 1,1 diz, descobre que devo fazer no fluxo do Messias Cristo. Porque nós que nascemos como descendentes de Adão, temos o pecado original. Sempre vivemos com emoções teimosas, seguindo os pensamentos dados por Satanás. Mesmo que eu queira acreditar em Deus de Gênesis 3,15 que muda o meu destino, eu não posso. E mesmo que eu queira realizá-lo, não posso.
Nós nos tornamos servos do diabo que temem a morte por toda a nossa vida, presos no caos, no vazio e na escuridão, sofrendo de idolatria, vivendo como filhos da ira e sendo arrastados para o abismo eterno. E para resolver esse problema, Deus nos deu o nome de Messias Cristo, a descendência da mulher. Gênesis capítulo 3:15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Deus ungiu a cabeça de Davi, um jovem pastor, como rei por meio do profeta Samuel e pessoalmente testificou a ele: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele realizará toda a minha vontade. Assim, Davi era um homem de Cristo que era segundo o coração de Deus. Davi não vivia na ilusão da confiança mundana. Ele vivia somente pelo poder de Deus. Davi confessou: meu Senhor Cristo é o Rei dos Reis. O Senhor Deus esmaga a cabeça de Satanás. Nossos remanescentes também devem desfrutar da vitória e da resposta do Messias Cristo, a quem Davi adorou principalmente em Gênesis 3:15. O que Davi fez para derrotar o filisteu Golias, que era o melhor lutador? Ele venceu em nome de Cristo, que esmagou a cabeça de Satanás. Eu venho em nome de Cristo a você que blasfemou o nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Quando Davi declarou o nome de Cristo, Golias, que estava confiante de seu poder, foi momentaneamente atingido pelo medo e perdeu toda a sua coragem. No final, Davi, que corajosamente chamou o nome de Cristo, derrotou Golias com um golpe. Mesmo que sejamos fracos e carentes, se conhecemos o poder e a autoridade de Cristo, não precisamos ter medo ou desanimar. Agora, vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. O Cristo que o rei Davi adorava hoje é a raiz de todas as coisas. O Senhor da ressurreição que ressuscitou dos mortos, a resposta que muda o nosso destino, a essência do Evangelho. O termo descendência de Davi significa que Deus tomará emprestado o útero de uma mulher e conceberá com o Espírito Santo. E a Virgem Maria, que foi concebida pelo Espírito Santo, estava noiva de José, que era linhagem de Davi, Jesus Cristo. No entanto, o que é verdadeiramente importante não é a linhagem da carne, mas o nome de Deus do alto, Cristo. Se eu não tiver a vida e o poder de Cristo em meu corpo, serei constantemente atacado pelas forças obscuras de Satanás. Mais que isso, serei cativo por Satanás, que tem o poder da morte por toda a minha vida e não serei capaz de escapar do medo. Se aceitou a Cristo e se tornou um filho de Deus, você deve usar a autoridade de Cristo em seu corpo para se livrar da marca do diabo de João 8,44. Você deve viver com a identidade e a autoridade de um filho de Deus. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, acorde, concentre-se na adoração e esmague a cabeça da serpente, imprimindo somente em Cristo. Quando explico o nome de Cristo ao meu corpo, todas as criaturas me obedecerão, e o reino de Deus se expandirá em meu corpo.
e viverei como um cristão atraente que será louvado por muitas pessoas. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo para se tornarem remanescentes que usarão livremente a autoridade de Cristo, a quem o rei Davi chamou de Senhor, o Cristo de Gênesis 3:15. Deus Todo-Poderoso, obrigado por me fazer aceitar Jesus Cristo de Gênesis 3:15. A resposta de sair do meu destino de viver como um fantoche do diabo devido ao pecado original de Gênesis 3 e por me permitir viver como seu filho que usa a autoridade real de Cristo. Todos os dias aplicarei Jesus Cristo, o nome proclamado pelo rei Davi, ao meu corpo. Por meio dessa guerra espiritual, deixe que seu reino se expanda e me deixe viver como a cimeira espiritual da evangelização mundial que salva as 237 nações. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.